Oi, boa noite pessoal, eu sou Roosevelt Brugnara. Eu estou abrindo um canal agora, esse canal agora que se chama Aprendendo e Ensinando. Por que Aprendendo e Ensinando? Eu sou um médium, desde quando a gente nasce a gente é um médium, né? Então, só que a gente não sabe. Eu não sabia o que era espiritismo, não sabia o que era mediunidade. Então eu abri esse canal para quê? Hoje eu tenho 49 anos, vou fazer 50 esse ano, e sofri muito desde criança, desde meus 3, 4, 5 anos, sempre sofrendo muito, sempre, na época a gente dizia, tô vendo fantasma, e, e tinha medo, e chorava, e corria, e gritava aquela coisa tudo, e não entendia, e de uns 10 anos pra cá, 10, 12 anos pra cá, eu comecei a entender, comecei a procurar alguma coisa para ver o que estava acontecendo comigo, por que o que estava acontecendo comigo. Espíritos vinham falar comigo, tinha espíritos bons, espíritos ruins, mais ruim do que bom. Por que mais ruim do que bom? Eu não sabia o que era, eles tiravam proveito. Eu bem inocente, que a gente é inocente, a gente não entende, não sabe e fica sofrendo com isso. Então eu sofri muito a minha vida inteira, sofri profissionalmente, sofri amorosamente, sofri pessoalmente, socialmente. Em toda situação a gente acaba sofrendo de alguma forma. Mas a gente também tem a espiritualidade do bom e do bem. Caso eu era como todos temos, né, nossos mentores, nosso anjo da guarda. Então tem meu anjo da guarda. O que é o meu anjo da guarda? Me auxilia e me ajuda muito, tá? Foi ele que pediu, né, meus mentores que pediram para mim abrir esse canal. Porque como eu sofri muito, eu aprendi muito também. Com tudo que eu sofri, eu aprendi muito. E o que eles querem que eu faça? Eles pediram, agora tu abre um canal, porque tu vai passar para as pessoas tudo o que tu passou. Tudo que tu sofreu, tudo que tu aprendeu, tudo que tu também ganhou com isso, tá? Dinheiro, nada, tá? Esquece, por enquanto não ganhei nada de dinheiro, só que eles sempre me ajudaram a arrumar um trabalho, nunca me deixaram desempregado, nunca me deixaram faltar um prato de comida, foi coisa que eles me disseram até esses tempos atrás, aconteceu um monte de coisa comigo, e calma que nunca vai te faltar um prato de comida. Tem um homem bom, um homem sério, trabalhador, sempre trabalhou para Deus, para Jesus, que é os teus mentores, os teus anjos da guarda, o meu, o de vocês. Eles querem que a gente seja justos, honestos, e sempre me cobraram muito isso também, principalmente depois que comecei a entender, daí a cobrança foi muito maior. E hoje é dia 5, né, Bruno? Uhum. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2024, estou abrindo o canal hoje, tá? De Aprendendo e Ensinando. Por que o Aprendendo e Ensinando, então? É o que eles pediram para mim, ensinar tudo o que eu aprendi. E vou aprender também muito, algumas perguntas que as pessoas vão botar, algumas respostas, com certeza, tá? Então, assim, ó, toda semana eu quero fazer um videozinho, pelo menos eu vou começar uma vez por semana, depois a gente vai ver como é que fica. E nesses videozinhos eu vou relatando o que aconteceu na minha vida, relatando histórias de espíritos que vieram conversar comigo, que eu pude ajudar. Tá? Eu tenho vários tipos de mediunidade, tá? E uma das mais que a espiritualidade quer que eu faço, que me auxilia a fazer e pede para me fazer, e eles me levam para fazer na hora de, como é que eu vou dizer, na hora da gente estar naquela hora de vigília que eles dizem, à noite, principalmente à noite, que de dia a gente trabalha muito movimentado, muito na correria, então a gente tem usa mais a mediunidade, no meu caso, à noite, tá? Eu me acordo muito à noite e faço auxílio, muitas vezes consciente, muitas vezes inconsciente, que a espiritualidade também me leva para fazer trabalhos a hora que eu estou dormindo, inconsciente, que a gente sai do corpo, né? A gente tem o espírito da gente sai do corpo e vai trabalhar, tá? Uns vão passear, uns vão curtir, uns vão conversar com os amigos, também faço isso, mas eu trabalho muito também espiritualmente à noite. Eu estando consciente ou inconsciente, mas muitos, eu vou contar tudo que aconteceu quando eu estou consciente, tudo que eles me mostraram, me ensinaram, tá? E eu vou contando devagarzinho para vocês, quero ver se eu faço vídeo de 8, 10, 12, 15 minutos no máximo também, para não ficar muito alongado, para não ser cansativo para quem está assistindo também, mas
Vou pedir sempre também que o pessoal dê aquela curtida, né, aquele likezinho, se puder se inscrever. É que todo mundo diz que tem que fazer assim, que é para o YouTube mandar para mais e mais pessoas, né? Então vou sempre pedir isso também, tá? Vou repetir algumas histórias, com certeza, tá? Várias histórias eu vou repetir várias vezes, porque porque muitas vezes eu tenho que entrar numa história para poder completar outra, para poder entrar em outra. E hoje até vou contar uma história, até anotei aqui no caderno, por isso que de vez em quando eu dou uma olhadinha aqui pro lado. Eu falo assim, ó, primeiro dia do canal, eu queria falar sobre os velhinhos, os idosos, quando eles Posso fazer uma falecem, tá? pergunta? Oi, pode fazer, seu Bruno. Quando tu disse que falava que ou escutava os espíritos Tu aí, fala. na infância. Aham, Foi na infância, né? é. Qual era a voz dos espíritos? Meio grossa ou Não, quase não dava pra escutar? É a voz deles normal. Como? A mulher tem uma voz de mulher, é uma voz deles normal. A gente escuta a voz mesmo que a gente conhecendo. Se eu conheço a pessoa, o meu filho que está aqui me auxiliando, ele que abriu o canal de YouTube para mim, tá? Porque, falar a verdade para vocês, o meu celularzinho é bem velhinho, tô aqui um quarto bem simplesinho, tá bem antiguinho também, que é o que eu tenho. O meu filho que montou esse canal, abriu o canal para mim, que eu também não sei, não entendo nada disso, mas a espiritualidade pediu para me fazer isso aqui, era para me abrir, que ia aparecer gente para me ajudar, e o meu filho está aqui hoje, pediu para ele me ajudar, então ele está fazendo a pergunta até para mim, agora se, por que, como é que era a voz dos espíritos? A voz dos espíritos é a mesma voz que eles têm quando eles eram vivos, no caso. Agora, eles podem alterar? Pode. Tem uns que fazem, até isso não estava agora para mim comentar, mas já que ele perguntou, vou comentar. Alguns fazem, tem os espíritos zombeteiros, os brincalhões, eles fazem voz de assustadores, eles se mudam o corpo deles, eles são mais inteligentes, são mais espertos, e porque eles estão mais tempo nessa, tipo aqui no nosso plano material, na terceira dimensão. Então eles ficam, eles nem querem ir para outro plano, e eles ficam ali tirando sarro das pessoas, então eles manipulam o perispírito deles, não tem, consegue manipular o corpo deles, fazer um corpo até de um animal, de várias outras coisas. Isso aí a gente vai comentar para mais adiante, não tem? Então eles conseguem fazer a voz que eles querem, mas normalmente aqueles que vêm pedir ajuda, que eles vêm pedir para a gente passar uma mensagem para a família e tal, o que eles fazem? Eles vêm com a voz normal deles, porque são espíritos que estão pedindo ajuda, eles precisam de ajuda. A minha função maior é fazer a passagem desse plano para outro plano, para outro plano. Aí vocês vão me perguntar assim, tá, mas como é que faz a passagem desse plano? Eles não fazem sozinho? Deus não faz? Jesus não faz? Os anjos não fazem? Fazem, eles é que fazem. A gente é esse intermediário. De que forma que eu tenho intermediário? Ó, tem espírito que ele sofreu um acidente, ele morreu. Sofreu um acidente, ali ele faleceu, e ele está ali, ele está desesperado, ele está em estado de perturbação, ele não sabe o que aconteceu, ele está desesperado, ele não acreditava que se morresse tivesse uma outra vida, e tem, tá? Todos isso com 100% de certeza, que eu já fui em vários outros planos, sei lá, já vi tanta coisa para vocês, que devagarzinho, com o passar dos vídeos, a gente vai falando sobre isso, né? E vou respondendo perguntas também. Por isso que eu botei ali aprendendo e ensinando, porque eu também vou aprender muita coisa, que a gente nunca sabe tudo. E falar a verdade para vocês, tá? Nunca li o livro dos espíritos, nunca li o livro dos médiuns, nunca li os livros, esses livros do espiritismo. Até tenho 3 ali que eu comprei, li umas 10 páginas de um, umas 5 do outro, umas 4, 5 do outro, para tirar alguma dúvida, para ver se batia alguma coisa. A maioria das coisas realmente bate, tem umas 2, 3 coisas que de repente eu não concordo, que ele fala uma coisa, mas pelo meu entendimento, pelo que eu passei, pelo que eu vi, é um pouco diferente, tá? Mas o livro também foi escrito há 200 anos atrás, né? Não é que ele foi escrito há 200 anos atrás, ele foi feito, planejado, desenvolvido há praticamente 200 anos atrás, acredito eu. Então de lá para cá a espiritualidade evolui também, então hoje é um pouco diferente, né? E daqui mais 100, 200 anos com certeza vai ser um pouquinho mais diferente. Mas só voltando na passagem, a pessoa sofreu um acidente, a pessoa está ali, ela não sabe o que está acontecendo. Aí a gente que é médium, quando eu falo em médium, porque se vocês perguntar para os espíritas, para a maioria dos médios, não, todos somos médios, um de maior e outro de menor elevação, vamos dizer assim, né? Eu não... E é assim,
Mas assim, ó, médios são bem poucos, são muitos, mas bem poucos pela população do mundo, é claro, né? Por que que eu digo assim? Porque ah, é poucas pessoas assim que conseguem ver um vulto ou escutar uma vozinha. Isso aí praticamente todo mundo vê, escuta, mas isso aí não é mediunidade. Isso aí foi aquele momento de percepção, né? Teve aquele momento aquela percepção assim que aconteceu. Mas mediunidade mesmo é quando eu digo sim que eu sou um médium mesmo, até bem aflorado. Porque desde 3, 4 anos eu vejo espírito, desde até hoje eles vêm, conversam, eles pedem ajuda, uns vêm para aterrorizar, para botar bronca, outros, assim, ó, então assim, isso sim, todo dia, ou quase todo dia, ou toda semana, tem vezes que fica ali uma semana ou duas até meio parado, daqui a pouco começa tudo de novo e aquela coisa que a pessoa, acho que agora acabou. Sofri muito, muito com isso, né? Então o que que acontece? Se eu estou num lugar, esses espíritos, o espírito que está ali muitas vezes dando a bobeira, ele te vê, ele vê, ó, lá tem uma pessoa, vou lá conversar com ele, mas ele não vê a maioria das pessoas, ele vê quem é o médium, que está naquela sintonia dele. Então ele vai procurar esse médium, ou queria ajuda, eu queria mandar uma mensagem para fulano, não sei o que eu estou fazendo aqui, então assim, é muito entendimento e tu tem que conversar com ele, não, e tal. Aí auxiliando, os meus mentores, meu anjo da guarda, cada um entende do jeito que achar melhor, né? Eles estão ali preparados para isso, eles são socorristas. O que que acontece? Eles estão ali, a hora que eu converso com a pessoa, eu digo assim, ó, a maioria normalmente eu faço assim, ó, olha para cima que vai aparecer uma luz, você estica a mão, estende a mão para essa luz, que você vai estar aceitando ir para um plano melhor, que é para o quarto plano, para o plano mais elevado, para um plano mais, com menos denso. Nosso plano aqui da matéria é muito denso, a gente é pesado, né? É um plano mais leve, eles ficam mais leve, praticamente quem está bem fica sem dores, lá tem socorrista, tem médico, tem tudo que vocês imaginam. O plano, o mundo espiritual existe, tá? Pessoal, o mundo espiritual existe mesmo, tá? Então o que que acontece? O que os meus mentores mais pedem para mim? Sempre ser honesto, justo, digno, tá? Porque não tem aquele ditado, muitas vezes a gente vai pagar a conta depois, cara, e a conta vem, cara, tá? Tô dizendo isso e com o passar do tempo, né? Tô dizendo nos videozinhos a gente vai falar tudo sobre isso. Só voltando agora um pouquinho, esses dias atrás eu fui numa cidade vizinha, e nessa cidade vizinha os meus mentores me levaram lá de madrugada, tá? Tava acordado, e daí fiquei vamos dizer assim, em estado de vigília. A gente foi lá e tinha uma moto caída no chão e uma moça dentro da poça d'água. Isso faz alguns anos atrás, só que já fazia 2 anos que essa moça estava lá, deitada nessa poça d'água, braba, que o bombeiro não chegava, que ninguém chegava para ajudar ela, e ela já teria falecido ali no acidente, não tem? E eles pediram para mim assim, agora tu vai lá, tu vai auxiliar ela, vai ajudar ela para ela poder ir pro plano, porque ela é uma pessoa boa. Ela só está ali porque ela ainda não entendeu, ela não conseguiu entender o que aconteceu com ela. E eu fui lá, conversei com ela e tal, e fiquei lá um minuto conversando com ela, mas ela ainda não conseguiu entender, eu também não tinha experiência ainda, que faz alguns anos atrás, né? Hoje eu tenho muito mais experiência para isso. E o que que acontece? Voltei lá com os mentores e tal, eles não, senhor, nós vamos te ajudar, mas tu faz mais uma oração, te fortalece. Eu fiz uma oração do Pai Nosso, né? Faço muita oração do Pai Nosso, me fortaleci muito. Voltei lá, conversei com ela de novo, daí me veio uma ideia, na verdade a ideia que os mentores mandam pra gente no momento. Eu disse para ela, estica tua mão para cima que vai aparecer uma luz. Ela olhou para cima, começou a esticar a mão e realmente apareceu uma luzinha. Eu disse, ó, agora o bombeiro está chegando, tá? O bombeiro vai te auxiliar e tal, e depois para te ir para casa espiritual, né? E o que que acontece? Aí ela já entendeu, ela disse, que bom então você ajudar e tal, mas ela achando que estava, vamos dizer, não teria falecido aí, não tinha entrado de óbito, né? E o corpo, na verdade, já tinha sido levado, feito velório, enterrado, mas o espírito dela ainda estava ali achando que estava vivo. E o mundo espiritual mandou essa ambulância, e veio essa ambulância, encostou, atenderam ela e tal. Aí disseram que ela estava bem, tudo bem, aí ela começou a erguer a mão que eu pedi, e essa luz foi abrindo, e ela foi junto com os espíritos amigos dela,
os mentores, anjos da guarda dela, foi e subiu. Aí foi para um plano mais leve, foi para vamos dizer, para o quarto plano, né? E o que que acontece? Foi uma alma, um espírito que a gente conseguiu mandar para lá, auxiliar. E estava ali. Muitas vezes muita gente diz assim, mas o espiritismo isso, o espiritismo aquilo, isso não sei o que. Pessoal, gente, vocês não têm ideia o quanto os médiuns, principalmente nas casas espíritas, tá? O quanto eles ajudam pessoas, muitas vezes até um parente seu que você não sabe, que sofreu um acidente, está lá gritando, sofrendo. A gente vai conversar sobre isso muito para frente também, tá em outros vídeos. E ele sai desse sofrimento porque os médiums estão lá trabalhando e auxiliando essas pessoas, tá? É muito importante a mediunidade, é muito importante os médiums, é muito importante as casas espíritas, tá? E outra horinha eu vou falar sobre as casas espíritas, vou falar sobre todas as religiões e igrejas também, tá? Nós vamos chegar num ponto desse também, tá? Eu sou médium, mas eu sou católico, tá? Sou católico, sempre fui católico. Se algum padre disser, mas tu é médium, então tu não é católico, tu frequenta a casa espírita. Frequento a casa espírita sim, também frequento a igreja, mas eu não trabalho, a minha mediunidade eu trabalho em casa. Meus próprios mentores fazem que eu trabalhe durante a noite, ou dormindo, ou não dormindo, ou acordado, estou sempre trabalhando espiritualmente, tá? Então só para vocês entenderem, mas a gente devagarzinho a gente vai desmembrando isso mais para frente, tá? Então, sobre os velhinhos que eu falei, que eu queria falar sobre eles hoje, no fim fui me alongando, e o que que acontece? Sobre os velhinhos, eu acho muito interessante que muitas vezes assim falece algum velhinho que eu conheço ou na cidade onde eu moro e eles vão lá de noite assim, tal, daqui a pouco a hora que estão sendo velados, muitas vezes eu estou lá no velório, se é conhecido e tal, ou se eu estou em casa, se não é conhecido, ou só mais ou menos, aí daqui a pouco eles passam por mim, eles dizem, dá para ver certinho aquele que foi um homem bom, honesto e justo, que morreu lá com 70, 80, 90 anos, 100 anos, eles passam por mim, eles fazem um sinalzinho positivo, agradecem por estar podendo vendo a gente, né? Dá para ver o mundo espiritual auxiliando eles vão para um plano melhor, vamos dizer assim, a gente diz para o céu, né? Mas eles vão para outros planos, que não deixa de ser o céu, porque é um plano mais leve, um plano mais aliviado, lá não tem, vamos dizer assim, o nosso dinheiro aqui, não tem a nossa comida, isso que lá também eles trabalham dessa forma, também existe uma hierarquia lá, né? Que tem, vamos dizer, os encarregados, né, de tudo isso, mas é uma coisa que a gente vai conversar lá para frente também. Mas assim, muito, nossa, muito, daí é onde a gente veja que realmente vale a pena ser justo, ser digno, tá? Não mexer no que é dos outros, como diz Jesus, né? Não roubarás, não matarás, né? E dali para frente. E também já vi alguns idosos, alguns velhinhos. Eu estou falando deles assim, só para vocês terem uma ideia de quando, se a gente faz coisa boa, não quer dizer que você não possa vamos dizer, dar um tropeção, ou né? Dar uma erradinha na vida, mas desde que sejam os erros que na hora de pôr na balança seja bem menos do que a gente fez bem mais justo e honesto, porque muitas vezes a gente erra, sim, eu também erro muito, a gente erra muito achando que está fazendo certo, ou até muitas vezes que a gente, aqui nesse mundo, a gente tem a arrogância, a gente tem o ego, a gente tem a vaidade, a gente tem a inveja, nossa, tem muita coisa, né? E a gente está aqui para vencer isso mesmo, por isso que a gente vai ter a reencarnação, a gente vai voltar, que é para vencer, a gente está aqui para vencer, para aprender, para estudar, e a gente vai, se precisar, a gente vai voltar e vai tentar superar aquilo que a gente mais tem dificuldade, né? E voltando ao velhinho então, e alguns velhinhos são muito apegados a dinheiro, aquele cara que guardou dinheiro a vida inteira, está lá com muitas vezes 100, 200, 300, 500, 1000, 1 milhão, sei lá, guardado na conta, e ele morreu de uma vez, pegou uma doença e morreu em poucos dias, alguns meses. Esse aí eu já fui muito em hospital ajudar eles, eu fui em espírito, tá? Não corpo físico, em espírito, ajudar eles, e chega lá, eles não aceitam, está na hora de eles morrer, eles ir para o mundo espiritual, eles não aceitam, ficam bravos, ficam lá no hospital bravo, na maca onde eles estão. Por que ficam dessa forma? Pela pegação, que estão lá pegados ao dinheiro, e isso é muito ruim, tá entendendo? É muito sofrimento para eles. Então vocês estão vendo a diferença de você não se apegar ao dinheiro, as coisas. Claro que a gente precisa dele, a gente está aqui, Deus sabe que a gente precisa do dinheiro, a gente precisa para trabalhar, ganhar dinheiro, para comprar
as nossas necessidades higiênicas, alimentação, entre outros, né? Mas tudo dentro dos limites, mas normalmente a maioria das pessoas abusa, a gente abusa muito disso. Então essa apegação, essa ganância, vamos dizer assim, na hora da passagem, faz muita diferença. Mas é uma pessoa boa, ela só está apegada ao dinheiro, ou apegada à casa, ou apegada a algumas outras coisas. E o que acontece? Aí a gente conversa com essa pessoa, explica e tal. A maioria até entende e vai para esse plano, que a gente diz, aparece a luz, aí os mentores pegam eles e vão para esse plano. Mas tem muitos que resistem, não vão, dão trabalho. E muitos assim, a gente tenta uma, duas, várias vezes, vários dias, e muitos não tem jeito e não vão. Muitas vezes passa anos para depois entender e ir. Outros querem resolver alguma coisa que ficou pendente. Tá? Então depois é que agora resolvi isso, não, aí vai, mas tudo isso a gente vai detalhar. Hoje eu até fiz um videozinho mais comprido, falei meio rápido também, tá? Assim, ó, não tenho estudo, tá? Não tenho, sei ler, escrever o meu nome mais um pouquinho, vamos dizer assim, tá? Não tenho, primeira vez que eu tô falando num videozinho assim de YouTube, então assim, eu peço que o pessoal também esteja um pouquinho de compreensão, que eu também estou aprendendo muito, por isso que o nome do canal é Aprendendo e Ensinando. A espiritualidade pediu para mim abrir esse canal para mim falar tudo que eu passei, para quê? Que pessoas estejam passando o que eu passei, para poder entender. Eu vou explicar o que eu souber, eu vou tentar explicar como se lidar com isso, cada coisa que, para vocês aprenderem a lidar com isso, porque para vocês terem um entendimento melhor, um sofrimento menor, um entendimento melhor e um sofrimento menor, tá entendendo? E muitas coisas que vocês vão comentar aí também, que eu vou pô, isso aconteceu comigo e tal, eu vou poder ajudar e vou também aprender muito, com certeza, tá? Então assim, eu vou encerrar esse vídeo agora para não ficar muito grande, mas eu quero dizer para vocês, tá? Curte, compartilha, se inscreva e vamos esperar para o próximo vídeo, pelos próximos vídeos, porque vou fazer muito videozinho. Agora hoje eu misturei bastante, mas eu vou detalhar alguns videozinhos mais curtos até, mas vou detalhar porque nesses detalhes assim, para a gente se entender melhor, para a gente explicar melhor. E vou pedir sempre a compreensão de vocês, né, para que me entendam que como eu falei, né, eu não tenho experiência de gravar vídeo, não tenho experiência de auditar. O meu filho é que vai me auxiliar agora aqui um pouco, tá? E ele também não tem aquela experiência toda, ele entende um pouquinho, então ele vai me auxiliar agora, tá? O Bruninho aqui, meu filhão chapa meu aqui, meio amorzinho da minha vida aqui, né, cara? Ele tem os meus outros dois filhos também, o Brian e a Bruna, né? São 3 filhos que eu tenho. Então, assim, ó, uma boa noite para vocês todos aí. Quero agradecer por tudo, tá? E vamos lá, vamos ficar firme, vamos lá que nós vamos se ajudar muito. Eu vou poder passar para vocês tudo que eu sei, tudo que eu aprendi pela dor, nada pelo amor, tá? Porque como eu não entendia, então eu acabei sofrendo muito. E quero que vocês talvez sofram menos do que eu, vocês que são médiums, vocês que estão com a mediunidade aflorada e não estão entendendo, tá? Não importa a religião, não importa nada, tá? Importa se você estiver passando por dificuldades espirituais, de erros de entendimento, a gente vai tentar se entender. Quando eu também errar, porque muitas vezes eu posso passar alguma coisa errada para vocês, a gente vai ler, vai estudar, vai ver o que está errado, tá? O que eu vou passar para vocês não é nada que eu li em livros, não é nada que eu vi lá, me fala, não, é o que eu passei, tá? E vou, de repente, começar a ver algumas coisinhas nos livros dos espíritos, no livro dos médios, entre outros livros ali, para até ter um entendimento melhor, de repente, para poder passar alguma coisa um pouquinho mais completa para vocês, tá? Mas o que eu estou falando é uma vivência de vida, não é nada que eu fui lá, li um monte de livro, agora eu sou médio. Porque tem gente que assim, lê todos os livros, decora tudo e acha que é um grande médio. Não, tu não é nada. Tu é igual nós todos. Médio é o cara que ele vê espírito, ele fala com o espírito, ele trabalha com a espiritualidade, e isso é um médio. Tá? O cara que leu todos os espíritos, todos os livros, e ele pode passar, ele vai ajudar muito o mundo espiritual e as pessoas, mas ele não é médio. Ele é um médio, mas como nós conversamos, tem um médio de mais aflorado, vamos dizer assim, e o menos aflorado. Então ele é o médio menos aflorado, só que teve todo um estudo, então ele é muito inteligente, dá todas as explicações que ele leu, não o que ele viveu. Beleza?
Boa noite a todos, muito obrigado e que Deus nos abençoe, tá? A todos, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima semana, uma maravilhosa noite, tá? E que Deus abençoe, que os anjos de vocês protejam muito vocês, tá? E no próximo videozinho a gente vai botar talvez uma água aqui também pra gente abençoar essa água, que a espiritualidade bota remédio dentro da nossa água, cada um com o seu remédio, com a sua necessidade, para dor disso, para dor daquilo, para cura disso, funciona, cara, funciona muito, tá? Beleza? Mas a gente vai conversar sobre isso também. Tchau, tchau e muito obrigado por tudo.